O bar estava lotado naquela noite. A música alta, a luz fraca, as risadas soltas pelo ambiente. André, sentado no canto, girava o copo de uísque entre os dedos, enquanto observava Laura dançar no meio da pista. Ele nunca foi um cara de se apegar, mas ela tinha algo diferente. O jeito provocante, o sorriso fácil, o olhar intenso. Ficaram juntos por meses, encontros escondidos, momentos quentes, sem promessas. Mas então, Laura veio com uma conversa que ele não esperava. Estava grávida. André travou. Não fazia parte dos planos. Tentou convencê-la de que não era hora, que não dava. E quando viu que Laura não cederia, ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Era melhor assim, ele dizia. Mas ela recusou. Bateu a porta, sumiu sem deixar rastros. E ele seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Anos depois, André estava em outro bar, outra cidade, outro momento. Seu nome cresceu nos negócios, virou empresário, homem de respeito. Nunca mais pensou em Laura. Pelo menos, não até aquele dia. Entrou num café e se viu preso ao olhar de um garoto atrás do balcão. Algo nele mexeu com André, uma sensação estranha. O moleque tinha seus traços, seu jeito. E quando ele abriu a boca, foi como um soco no estômago. Boa tarde, senhor. Posso te ajudar? André balbuciou um pedido qualquer. O coração acelerado, a cabeça tentando negar o óbvio. Esperou o garoto se afastar e chamou um garçom. Quis saber quem era, de onde veio. O funcionário sorriu. Esse aí? É o filho da dona Laura. Mulher guerreira, criou o menino sozinha. O café ficou amargo na boca de André. Era impossível. Ele pagou para que aquilo nunca existisse. Mas ali estava ele, em carne e osso, com os olhos que eram os mesmos que André via no espelho. Saiu sem olhar para trás, a mente em choque. Agora, a vida lhe cobrava uma resposta. E ele não fazia ideia de como lidar com isso. Nos dias seguintes, André passou a frequentar o café sem motivo aparente. Sentava no canto, observava de longe. O garoto se chamava Caio. Inteligente, esforçado, sonhador. Tinha algo nele que despertava uma inquietação em André. E quando Laura apareceu, o tempo parou. O olhar dela encontrou o dele e foi como uma rajada de vento frio. Ela soube na hora que ele sabia. Laura não fugiu. Manteve a postura firme, como sempre fez. Mas no fundo dos olhos, havia um brilho de desafio. Então, resolveu dar as caras, disse sem rodeios. André tentou encontrar palavras, mas nada saía. Ele era um homem de negócios, lidava com números, contratos, decisões rápidas. Mas ali, diante daquela mulher e do filho que ele nunca quis conhecer, sentiu-se pequeno. Caio, alheio ao passado, seguiu servindo clientes, trocando piadas com colegas, vivendo sua vida. Enquanto isso, André e Laura travavam um duelo silencioso. Ele queria entender por que ela nunca o procurou. Ela queria saber por que ele estava ali agora. Nenhum dos dois encontrou uma resposta satisfatória. Os dias viraram semanas, e André começou a perceber que evitá-los não era mais uma opção. Começou a puxar conversa com Caio, perguntava coisas triviais, fingia desinteresse. O garoto respondia educadamente, mas sem dar muita abertura. Já Laura mantinha-se firme, mas no fundo, sabia que aquele reencontro era inevitável. Certa noite, André decidiu encarar a verdade. Esperou Laura fechar o café e a abordou na saída. A gente precisa conversar. Ela riu, amarga. Agora você quer conversar? Depois de tanto tempo. Mas, no fundo, sabia que também queria. Ele precisava entender, ela precisava falar. E assim, uma conversa que deveria ter acontecido anos atrás finalmente começaria. O bar estava lotado naquela noite. A música alta, a luz fraca, as risadas soltas pelo ambiente. André, sentado no canto, girava o copo de uísque entre os dedos, enquanto observava Laura dançar no meio da pista. Ele nunca foi um cara de se apegar, mas ela tinha algo diferente.
O jeito provocante, o sorriso fácil, o olhar intenso. Ficaram juntos por meses, encontros escondidos, momentos quentes, sem promessas. Mas então, Laura veio com uma conversa que ele não esperava. Estava grávida. André travou. Não fazia parte dos planos. Tentou convencê-la de que não era hora, que não dava. E quando viu que Laura não cederia, ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Era melhor assim, ele dizia. Mas ela recusou. Bateu a porta, sumiu sem deixar rastros. E ele seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Anos depois, André estava em outro bar, outra cidade, outro momento. Seu nome cresceu nos negócios, virou empresário, homem de respeito. Nunca mais pensou em Laura. Pelo menos, não até aquele dia. Entrou num café e se viu preso ao olhar de um garoto atrás do balcão. Algo nele mexeu com André, uma sensação estranha. O moleque tinha seus traços, seu jeito. E quando ele abriu a boca, foi como um soco no estômago. Boa tarde, senhor. Posso te ajudar? André balbuciou um pedido qualquer. O coração acelerado, a cabeça tentando negar o óbvio. Esperou o garoto se afastar e chamou um garçom. Quis saber quem era, de onde veio. O funcionário sorriu. Esse aí? É o filho da dona Laura. Mulher guerreira, criou o menino sozinha. O café ficou amargo na boca de André. Era impossível. Ele pagou para que aquilo nunca existisse. Mas ali estava ele, em carne e osso, com os olhos que eram os mesmos que André via no espelho. Saiu sem olhar para trás, a mente em choque. Agora, a vida lhe cobrava uma resposta. E ele não fazia ideia de como lidar com isso. Nos dias seguintes, André passou a frequentar o café sem motivo aparente. Sentava no canto, observava de longe. O garoto se chamava Caio. Inteligente, esforçado, sonhador. Tinha algo nele que despertava uma inquietação em André. E quando Laura apareceu, o tempo parou. O olhar dela encontrou o dele e foi como uma rajada de vento frio. Ela soube na hora que ele sabia. Laura não fugiu. Manteve a postura firme, como sempre fez. Mas no fundo dos olhos havia um brilho de desafio. Então, resolveu dar as caras, disse sem rodeios. André tentou encontrar palavras, mas nada saía. Ele era um homem de negócios, lidava com números, contratos, decisões rápidas. Mas ali, diante daquela mulher e do filho que ele nunca quis conhecer, sentiu-se pequeno. Caio, alheio ao passado, seguiu servindo clientes, trocando piadas com colegas, vivendo sua vida. Enquanto isso, André e Laura travavam um duelo silencioso. Ele queria entender por que ela nunca o procurou. Ela queria saber por que ele estava ali agora. Nenhum dos dois encontrou uma resposta satisfatória. Os dias viraram semanas, e André começou a perceber que evitá-los não era mais uma opção. Começou a puxar conversa com Caio, perguntava coisas triviais, fingia desinteresse. O garoto respondia educadamente, mas sem dar muita abertura. Já Laura mantinha-se firme, mas no fundo sabia que aquele reencontro era inevitável. Certa noite, André decidiu encarar a verdade. Esperou Laura fechar o café e a abordou na saída. A gente precisa conversar. Ela riu, amarga. Agora você quer conversar? Depois de tanto tempo. Mas, no fundo, sabia que também queria. Ele precisava entender, ela precisava falar. E assim, uma conversa que deveria ter acontecido anos atrás finalmente começaria. Laura respirou fundo, cruzou os braços e encarou André. Ele hesitou, mas finalmente soltou. Por que nunca me procurou? Por que não me disse que ele nasceu? Laura riu, mas sem humor. Você me pagou para sumir. Então eu sume. André sentiu o golpe. A verdade nua e crua. Ele olhou para o chão, tentando organizar os pensamentos. Eu errei, eu sei. Mas eu não sabia o que fazer. Achei que era o melhor para todo mundo. Laura balançou a cabeça. Você achou que o dinheiro resolveria tudo. Mas não resolveu. Eu tive que me virar sozinha.
E quer saber? Fiz um bom trabalho. O silêncio se estendeu entre eles. Até que Laura suspirou. O que você quer agora? O que veio buscar? André não tinha resposta. Ele só sabia que queria conhecer o garoto. Eu só quero uma chance. Não sei como, mas quero. Nos dias seguintes, ele continuou indo ao café. Mas dessa vez, com uma abordagem diferente. Não era mais só um observador distante. Caio começou a notar a presença constante daquele homem e, pela primeira vez, perguntou: O senhor trabalha por aqui? André riu sem graça. Não. Mas gosto do café. A conversa entre eles foi fluindo devagar. Pequenos diálogos, trocas simples. Caio começou a confiar nele, sem nem imaginar a verdade. Mas Laura observava tudo de perto. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria contar ao filho quem era aquele homem. Um dia, enquanto fechava o caixa, Laura viu André e Caio conversando e rindo. Algo que nunca imaginou presenciar. Seu coração apertou. O passado estava se infiltrando no presente, e ela não sabia até que ponto isso era bom ou ruim. Suspirou fundo. Precisava tomar uma decisão. Naquela noite, André recebeu uma mensagem de Laura. A gente precisa conversar. Amanhã. No meu apartamento. Ele soube que era a hora. Hora de encarar de frente as consequências de suas escolhas. E, talvez, de encontrar algo que nunca soube que precisava, uma segunda chance. André passou a noite em claro. A mensagem de Laura ecoava em sua mente. O que ela queria dizer? O que pretendia com aquele convite? No dia seguinte, vestiu uma camisa mais casual, tentou parecer menos rígido do que de costume e foi ao encontro dela. Ao chegar, Laura abriu a porta sem cerimônia e o deixou entrar. O apartamento era simples, mas aconchegante. Havia fotos de Caio espalhadas pela sala, retratos de momentos que André nunca viveu. Ele sentiu o peso do tempo perdido. Sentaram-se frente a frente e Laura foi direta: Não quero rodeios. Preciso saber o que você quer de verdade. Não vou deixar você aparecer e bagunçar a vida do meu filho. André respirou fundo. Eu não sei bem como fazer isso. Mas quero conhecê-lo. Quero fazer parte da vida dele, de alguma forma. Laura o encarou por longos segundos. Você não tem ideia do que isso significa, tem? Ele balançou a cabeça, sincero. Não, mas quero descobrir. Os dias seguintes foram um teste. Laura permitiu que André se aproximasse de Caio de maneira sutil. Começaram com encontros casuais, conversas sobre futebol, trabalho, sonhos. Caio, sem suspeitar de nada, gostava da companhia do novo cliente frequente do café. Para ele, André era só um cara bacana, alguém que se interessava por sua vida e que parecia entender seus dilemas. Certa tarde, enquanto ajudava a mãe no estoque, Caio fez uma pergunta que pegou Laura de surpresa. Mãe, você nunca me falou sobre meu pai. Ele nunca quis saber de mim. O coração dela disparou. Por que essa pergunta agora? Ele deu de ombros. Sei lá. Só acho estranho. Todo mundo tem uma história sobre o pai. Eu não tenho nada. Laura hesitou. Não sabia se era o momento certo, mas percebeu que esconder por mais tempo poderia ser um erro. Caio, tem algo que preciso te contar. Ele parou e olhou para a mãe com atenção. Lembra do André? Aquele cara que sempre aparece por aqui. Caio assentiu, confuso. Ele é seu pai. O silêncio preencheu o ambiente. Caio piscou algumas vezes, tentando absorver a informação. O quê? Como assim? Laura suspirou. É uma história complicada, filho. Ele não soube lidar com a situação no passado, mas agora. Agora ele quer te conhecer. Caio ficou de pé, o coração acelerado. Então ele sabia de mim esse tempo todo e só agora resolveu aparecer. A revolta era evidente. Laura tentou acalmá-lo. Ele errou, mas parece querer consertar as coisas. Você precisa decidir se quer dar essa chance ou não. Os dias seguintes foram tensos. Caio evitou André,
Precisava de tempo para processar tudo. Mas a curiosidade falava mais alto. Decidiu confrontá-lo. Por que você nunca esteve aqui? Por que agora? André engoliu seco. Eu fui um covarde. Tentei fugir, mas não dá para fugir da própria história. Me arrependo de tudo, mas agora só quero conhecer você. Caio estudou o rosto do pai. Ele via a verdade ali. Ainda machucado, mas intrigado, decidiu dar uma chance. Tá bom. Mas sem promessas vazias. Assim, o início de uma relação começou a se formar. Entre encontros desajeitados e conversas cheias de pausas, pai e filho começaram a se entender. Laura, à distância, observava tudo com o coração apertado. Não sabia como aquilo terminaria, mas sabia que já não tinha controle sobre a história. Era algo que André e Caio precisavam resolver entre si. Mas o passado ainda guardava surpresas. E um segredo que Laura nunca contou poderia mudar tudo novamente. Nos dias que se seguiram, Caio começou a perceber as pequenas semelhanças entre ele e André. O jeito de gesticular ao falar, a expressão de concentração quando estava focado em algo, até o gosto por café forte. Isso o incomodava mais do que queria admitir. Era difícil aceitar que, durante toda a sua vida, aquele homem estivera ausente e agora tentava fazer parte do seu mundo. Laura, por outro lado, sentia que a situação estava saindo do seu controle. Havia coisas sobre o passado que preferia manter enterradas, mas sabia que não poderia fugir disso por muito tempo. Caio tinha o direito de saber a verdade. A questão era, ele estaria pronto? Em um fim de tarde qualquer, André apareceu no café e encontrou Caio sozinho atrás do balcão. Sua mãe não está? Perguntou, tentando parecer casual. Caio, sem tirar os olhos do que fazia, respondeu seco. Saiu para resolver umas coisas. O silêncio entre eles era carregado. Até que Caio quebrou o gelo. O que aconteceu entre você e minha mãe? Por que você foi embora? André respirou fundo. Eu fiz a pior escolha que um homem pode fazer. Tive medo, tentei fugir. A verdade é que não há justificativa que conserte isso. Caio cruzou os braços, analisando cada palavra. E agora? Por que quer voltar? André apoiou as mãos no balcão, buscando as palavras certas. Porque entendi que errei. Porque olhar para você e ver o homem que se tornou me faz perceber o que perdi. Quero recuperar o tempo que desperdicei. Se você deixar. A resposta ficou no ar. Caio não sabia se queria isso. Mas algo dentro dele dizia que, talvez, valesse a pena tentar. Naquela mesma noite, Laura e André se encontraram novamente. Ele está confuso, Laura. E eu também. Mas quero tentar fazer isso direito. Ela suspirou, mexendo distraída na xícara de chá que segurava. Tem algo que você precisa saber. Algo que eu nunca te contei. André sentiu o estômago revirar. O que foi? Laura hesitou. No dia que fui embora, eu descobri que você não era o único que queria que essa criança não nascesse. Seu pai me procurou. Me ofereceu dinheiro para sumir de vez da sua vida. Disse que eu nunca seria aceita na família de vocês. A revelação atingiu André como um soco. Meu pai? Você tá falando sério? Ela assentiu. Eu não contei antes porque achei que não importava mais. Mas agora, com você aqui, achei que devia saber. André se levantou abruptamente, passando as mãos pelo rosto. Eu não acredito que ele fez isso. Laura observava sua reação, tentando entender o que aquilo mudava para ele. E agora? O que vai fazer? Ele não respondeu de imediato. Seu mundo acabará de virar de cabeça para baixo. A relação com seu pai sempre fora baseada em respeito, em admiração pelo homem de negócios que ele era. Mas agora tudo parecia uma mentira. Eu preciso falar com ele. Nos dias seguintes, Caio começou a notar a inquietação de André. Ele não sabia do que se tratava, mas sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Quando André finalmente decidiu contar a verdade, Caio ficou atônito. Seu avô fez o quê? Eu também estou tentando entender tudo isso, André disse. Mas eu prometo que vou resolver.
A decisão estava tomada. Ele precisava enfrentar seu pai. E dessa vez, não ia fugir. André marcou um encontro com o pai no escritório da família. Quando entrou na sala imponente, sentiu um misto de raiva e incredulidade. O homem que sempre admirou estava diante dele, impassível, como se nada tivesse acontecido. Precisamos conversar, André disse, fechando a porta atrás de si. Seu pai entrelaçou os dedos e sorriu de canto. Imagino sobre o que seja. Finalmente descobriu. A tranquilidade do pai só aumentava sua fúria. Você tentou pagar para Laura sumir da minha vida? Me enganou esse tempo todo. O homem suspirou, como se estivesse cansado daquela conversa antes mesmo de começar. Fiz o que era necessário. Você tinha um futuro brilhante, e aquela mulher teria sido um problema. Eu resolvi para você. André sentiu o sangue ferver. Você não tinha esse direito. Você destruiu minha chance de ser pai, me fez acreditar que eu era o único culpado por tudo. O pai se levantou, ajeitou o paletó e se aproximou, sem demonstrar emoção. E o que vai fazer agora? Você quer mesmo assumir esse garoto, consertar o passado? Acha que ele precisa de você? André apertou os punhos. Ele merece saber quem eu sou. E eu não vou repetir seus erros. Virou-se e saiu, deixando para trás um pai que nunca mais olharia da mesma forma. Enquanto isso, Laura via Caio cada vez mais fechado. Ele tentava agir normalmente, mas ela sabia que algo o incomodava. Filho, você está bem? Ele largou o celular sobre a mesa. Eu não sei o que pensar. De repente, tenho um pai. E agora um avô que queria que eu nem existisse. Laura sentiu um aperto no peito. Eu sei que é muita coisa, mas você não precisa decidir nada agora. Dê tempo para si mesmo. Caio não respondeu. Apenas pegou o celular de novo e abriu a conversa com André. Após minutos encarando a tela, digitou: a gente pode se encontrar. O encontro aconteceu no parque da cidade. Caio sentou em um dos bancos e esperou. André chegou pouco depois, parecendo nervoso. Fico feliz que tenha chamado. Caio respirou fundo. Eu só queria entender. Você acha que pode ser meu pai agora? Depois de tudo? André abaixou a cabeça. Eu não sei se posso ser o pai que você precisa, mas estou disposto a tentar. Só se você quiser. O silêncio se estendeu. Caio finalmente ergueu os olhos e deu um leve aceno. Talvez eu possa tentar também. O tempo foi passando, e aos poucos André começou a fazer parte da vida do filho. Ele apareceu em jogos do time de Caio, ajudou com um projeto da escola, contou histórias de sua juventude. Mas nada era tão simples. Certo dia, Caio ouviu Laura ao telefone, sua voz aflita. Não quero mais ameaças. Já basta. Assim que desligou, ele perguntou: o que está acontecendo, mãe? Ela hesitou, mas decidiu contar. Seu avô não gostou nada da aproximação de vocês. E agora está tentando me pressionar. Caio sentiu a raiva subir. Ele acha que pode mandar na gente. Laura assentiu. Mas não vou deixar que ele destrua nossa vida. Do outro lado da cidade, André recebia uma ligação inesperada. Se continuar com essa palhaçada de ser pai, vai perder tudo o que tem. A ameaça vinda do próprio pai não o surpreendeu, mas o abalou. Teria que escolher entre a família que sempre conheceu e a que tentava reconstruir. Ele já sabia a resposta. Só precisava encontrar um jeito de lutar por ela. André não dormiu naquela noite. A conversa com seu pai ecoava em sua mente como um aviso sombrio. Ele sabia que o homem era poderoso e capaz de tudo para manter as aparências e os interesses da família intactos. No dia seguinte, encontrou Laura no café. Ele me ameaçou. Disse que se eu continuar tentando ser pai do Caio, perco tudo. Laura o encarou, tensa. E o que você vai fazer? André suspirou. Eu não vou ceder. Mas preciso estar preparado para o que vem por aí. Caio, que chegava no momento, ouviu parte da conversa. O que tá rolando? Laura trocou olhares com André. Seu avô tá tentando afastar seu pai.
Caio franziu a testa, irritado. Ele não manda na minha vida. Ele que tente. Na mesma noite, André recebeu uma intimação judicial. Seu pai estava tentando impedir qualquer aproximação entre ele e Caio. Alegava que a presença de André prejudicava a estabilidade emocional do neto. André riu, incrédulo. Ele tá mesmo disposto a ir até o fim. Laura entrou na sala. E agora? Você vai desistir? Ele a olhou, firme. Nunca. Os dias seguintes foram tensos. Caio, revoltado, foi até a casa do avô. Encarou o homem com os olhos cheios de fúria. Você não vai me dizer quem eu posso ter na minha vida. Não sou um negócio que você pode controlar. O avô cruzou os braços. Tudo o que faço é para proteger essa família. Seu pai não merece estar aqui. Caio riu, sarcástico. E você acha que merece? Ele saiu sem esperar resposta. Laura e André já estavam esperando por ele do lado de fora. Precisamos nos preparar. Isso não acabou. O tempo passou e a disputa ficou mais intensa. Advogados foram envolvidos, documentos apresentados. Mas nada abalava a decisão de André, ele lutaria pelo filho. Certo dia, recebeu um envelope anônimo. Dentro, documentos comprometedores sobre negócios ilegais do próprio pai. Isso pode derrubar ele, murmurou. Laura analisou os papéis. Mas a que custo? Você quer mesmo ir tão longe? André ficou em silêncio. Estava diante de uma escolha que mudaria tudo. Caio percebeu o peso da decisão. Pai, faça o que for certo. Não o que é mais fácil. As palavras do filho mexeram com André. Ele precisava agir, mas da maneira correta. Seu pai aprenderia que algumas coisas não podem ser compradas nem controladas. E, pela primeira vez na vida, ele não tinha medo de enfrentar o homem que antes tanto admirava. André segurava o envelope com firmeza. O poder daquele conteúdo poderia destruir seu pai, mas também poderia trazer consequências inesperadas. Ele sabia que não bastava apenas expor a verdade, era preciso enfrentar o homem cara a cara. No dia seguinte, entrou no escritório do pai sem ser anunciado. O velho homem ergueu os olhos do jornal, impassível. Veio se despedir, perguntou com ironia. André jogou os documentos sobre a mesa. Chega de joguinhos. Eu sei de tudo. Você sempre se achou intocável, mas agora tem muito a perder. O pai folheou os papéis, sem demonstrar surpresa. E o que você pretende fazer? Me entregar. A voz era fria, desafiadora. André cruzou os braços. Dessa vez, não sou eu quem está fugindo. Você vai ter que responder por suas ações. E não pense que vai me afastar do Caio. Ele já sabe quem você é de verdade. O silêncio entre os dois foi denso. Pela primeira vez, o patriarca da família parecia hesitante. André saiu do escritório sem esperar resposta. Sabia que aquilo era o começo do fim. Nos dias seguintes, as investigações sobre os negócios do avô de Caio começaram a se espalhar. Escândalos na mídia, acionistas exigindo explicações. O império que ele construiu com controle absoluto estava desmoronando. Caio acompanhava tudo, dividido entre o alívio e a tensão. Ele merece tudo isso. Mas não deixa de ser meu avô. Laura segurou a mão do filho. Não é fácil ver alguém cair, mesmo quando a pessoa causou tanto mal. Mas isso não é culpa sua. O tempo passou e, pouco a pouco, a poeira começou a baixar. O avô de Caio perdeu o controle sobre a empresa, se afastou da sociedade e desapareceu dos holofotes. André seguiu firme ao lado do filho, reconstruindo sua relação dia após dia. Certa noite, André e Caio sentaram-se na varanda do café, observando a cidade em silêncio. Ainda estranho te chamar de pai, Caio confessou. André sorriu. Eu ainda estranho te chamar de filho. Mas acho que estamos indo bem. O garoto assentiu. Sim. E dessa vez, você ficou. André sentiu um nó na garganta. A culpa pelo passado ainda existia, mas o presente era real. E eu nunca mais vou embora.
Laura observava a cena à distância, emocionada. Eles haviam enfrentado fantasmas, erros e verdades difíceis. Mas, no fim, encontraram o que realmente importava: uma segunda chance para serem, finalmente, uma família. A história deles não terminava ali. Mas, pela primeira vez, começava do jeito certo.